Minha gente, eu quero falar de um tema que é muito complicado. Tá? Já vou falando isso aqui de cara. O tema é complicado porque mexe com suscetibilidades, mas acontece muito dentro da Umbanda e eu não posso deixar de falar sobre isso. Não posso deixar de falar. Eu peço a compreensão de todos para tudo isso que nós vamos conversar. Eu queria que vocês entendessem que nada do que eu vou falar é pessoal, mas é um cenário que eu observo todos os dias acontecendo nos terreiros de Umbanda. Então eu quero começar a conversar com você. Você que frequenta Umbanda, ou que já foi a terreiros de Umbanda, que já passou um tempo na Umbanda, você já deve ter ouvido frases como essas que eu vou dizer agora. Primeira delas, Obá, Euá, Logunedé, Oxumaré não existem na Umbanda. Na Umbanda não pode ter filho de Exu. Na Umbanda não pode ter filho de Oxalá, porque Oxalá não baixa na Umbanda. Homem não pode ser filho de Euá, de Obá, de Nanã. Ninguém pode ser filho de Nanã com Ogum, porque são orixás que não combinam. Na Umbanda não pode ter jogo de búzios. Mulher não pode tocar atabaque. Falei aqui 7 frases para você e, além delas, existem muitas outras frases. Essas são algumas frases que eu já escutei por aí. Mas eu substituo todas elas por uma frase que eu gosto muito, que é da autoria de Alexandre Comino, pai Alexandre Comino, lá de São Paulo. E eu peço licença ao pai Alexandre Comino para relembrar essa frase. Essa frase que ele diz, ele fala o seguinte: a Umbanda não explica o Candomblé e o Candomblé não explica a Umbanda. Vou repetir. Repito a frase de pai Alexandre Comino e eu gosto muito. Ela diz: a Umbanda não explica o Candomblé e o Candomblé não explica a Umbanda. Minha gente, essa frase ela é tão verdadeira, ela diz tanta verdade, que dá vontade de a gente repetir essa frase o tempo inteiro para todas as pessoas que vêm conversar com a gente e dizem assim: ah, mas eu aprendi lá na nação que isso não pode. Ou então que fala assim: olha, meu irmão é de Candomblé e ele me falou que isso que você está fazendo na Umbanda, ou que fizeram lá naquele terreiro de Umbanda, ou aquilo que tem naquele site de Umbanda, é errado. Porque o Candomblé entende de uma outra forma. Meu vizinho é de Candomblé e falou que não pode ser orixá na Umbanda. Então essa frase do Alexandre Comino, ela explica e ela desfaz muitas confusões, muitas contradições que acontecem justamente quando umbandistas tentam entender a Umbanda, tomando por base a ótica do Candomblé. Ou então quando candomblecistas querem explicar a Umbanda pelo que eles conhecem das suas próprias verdades lá do Candomblé. Gente, Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé. Eu quero fazer uma analogia para ver se você entende melhor isso que eu estou falando. Jesus é um só, mas o evangélico ele não tem o direito e nem condições de dizer se a forma como o católico cultua Jesus está correta ou não. E vice-versa, o católico também não tem esse direito de falar do evangélico. Então, embora nós tenhamos os mesmos orixás, o candomblecista não tem condição de dizer o que está certo ou o que está errado na Umbanda. Assim como um umbandista não tem que dar pitaco no candomblé. São formas diferentes de ver coisas que podem ser até semelhantes. O evangélico radical, por exemplo, ele é o único, aliás, ele acha que ele é o único que sabe como cultuar Deus, né? Que não tem outra maneira que agrade mais a Deus do que aquela em que ele faz ali dentro do seu templo, da forma como ele aprendeu na igreja. Mas ele tem que guardar essa convicção para si, para praticar dentro da sua igreja. Ele não tem o direito e não tem a competência de julgar se o mesmo Deus está satisfeito ou não com a forma como o católico cultua ele, lá na igreja católica, por exemplo. E da mesma forma o candomblecista. Ele sabe como se cultua orixás na sua religião, mas ele não tem o direito de julgar se a forma como são cultuados e entendidos os orixás em outras religiões, como na Umbanda, por exemplo, está correto ou não. Porque as verdades nessas crenças, no candomblé e na Umbanda, são diferentes. Cada um deve cuidar da sua. Lembrando sempre que, embora haja semelhanças, né, a Umbanda e o Candomblé têm algumas coisas semelhantes, elas são religiões muito diferentes. E são diferentes e têm conceitos diferentes, inclusive conceitos sobre o orixá. Elas têm conceitos diferentes, têm fundamentos diferentes, acreditam em coisas que podem parecer semelhantes, mas que na prática não são. O próprio conceito de orixá, como eu disse, é diferente nessas religiões. No candomblé entende-se orixá de uma forma, na Umbanda entende-se orixá de uma outra forma.
Então, por falta de capacidade, por falta de autoridade, por falta de competência para tal, uma não pode interferir, julgar ou explicar o que está acontecendo na outra religião. Como já dizia lá a frase de Alexandre Comino, a Umbanda não explica o Candomblé e o Candomblé não explica a Umbanda, são coisas diferentes. E toda essa explicação que eu estou dando para você, toda esta minha fala, ela é muito necessária, porque eu já escutei muito, e de muitos umbandistas, a preocupação em relação a essas frases como essa e outras também. Frases como essa que eu falei no início da nossa conversa e também sobre outras frases, mais especificamente em relação aos seus orixás, por exemplo. Será que são esse mesmo que me falaram no terreiro de Umbanda ou será que não são? Porque em algum momento esse mesmo médium de Umbanda foi conversar com alguém de Candomblé. E esse alguém de Candomblé disse, não, tal orixá é impossível. É impossível ou porque só no Candomblé que pode ser cultuado, ou então porque não possui filhos na Umbanda, ou então porque não possui filhos desse seu sexo, esse orixá só tem filhos femininos e não masculinos, ou então porque não combina com o seu segundo orixá, enfim, um monte de porquês. Pronto. Dúvida na cabeça do médium umbandista que foi procurar alguém de Candomblé para dar explicações sobre o que ele conhece da Umbanda, sobre o que ele está vivendo dentro da Umbanda. Para tudo. Esses conceitos que eu estou falando, eles podem ser verdadeiros, esses conceitos do candomblecista, eles podem ser verdadeiros e são verdadeiros lá no Candomblé. Lá, realmente, uma pessoa não pode ser filha daquele orixá porque é homem. Uma pessoa não pode ser filha daqueles dois orixás, como primeiro e segundo, porque eles não combinam entre si, e etc. Mas isso é lá. Lá é uma outra religião. Como eu disse, o evangélico, se a gente for fazer novamente aquela analogia, né? O evangélico, ele também tem as suas concepções, também tem os seus entendimentos, as suas convicções sobre o quê? Sobre o que é certo em relação a Deus. E ele não admite que esse mesmo Deus, ele não consegue entender que esse mesmo Deus possa ser entendido, cultuado, tratado de outra forma em outra religião. Ele acha que a dele, que só existe aquela maneira que ele faz. Ele não consegue entender que em outra religião o mesmo Deus também pode ser tratado de uma maneira diferente e que essa maneira diferente pode estar correta. Então, de modo semelhante, infelizmente, existem alguns candomblecistas, não quero generalizar de forma alguma, pelo amor de Deus, mas existem alguns candomblecistas que têm dificuldade de entender que os mesmos orixás que eles cultuam lá nos seus barracões, eles podem ser entendidos e cultuados na Umbanda de uma forma bem diferente. Eu torno a dizer, o próprio conceito de orixá é diferente do candomblé e da Umbanda. Então, algumas pessoas têm dificuldade de entender isso. O evangélico radical, ele é capaz de dizer assim, olha, só tem um Deus verdadeiro. O único caminho que leva a ele é aquele que a minha religião ensina. E a forma correta de cultuar esse Deus é a forma como a minha igreja faz. Da mesma forma, também tem algumas pessoas, alguns candomblecistas radicais, assim como tem evangélicos radicais. E tem alguns candomblecistas radicais que dizem assim, olha, somente no candomblé pode ter determinado orixá. Ele só existe na cabeça de alguém se forem feitos determinados rituais, usadas determinadas folhas, que só no candomblé usa. Será que fica difícil perceber que o comportamento do evangélico radical que eu falei, que ele diz que só tem uma forma de cultuar Deus, e o comportamento desse candomblecista radical que diz que só tem uma forma de cultuar o orixá, será que fica difícil de perceber que essas visões são muito semelhantes? Muda apenas a religião? É só a religião que está mudando? E aí, para confundir ainda mais a cabeça do médium umbandista, tem candomblecista que, por já ter sido da Umbanda, entende que tem condição de apontar se aquele ritual umbandista que está acontecendo lá naquele terreiro de Umbanda, se está certo ou se está errado. Mesmo que o tempo que esse candomblecista que foi umbandista, mesmo que o tempo em que ele foi da Umbanda foi há muito tempo atrás, ou que ele tenha passado pouquinho tempo dentro da Umbanda, às vezes já se acha apto, competente a dizer se o que está acontecendo hoje nos terreiros de Umbanda está certo ou não. Às vezes ele tem dificuldade de entender que ele não tem aquele conhecimento sobre o que é a Umbanda hoje. Eu queria refletir um pouquinho mais com você sobre isso. Imagina um evangélico que foi candomblecista. Então, aquele evangélico atual, ele já foi candomblecista. Ele hoje é evangélico. Por que ele hoje é evangélico?
Porque, na verdade, ele nunca entendeu completamente a proposta do candomblé. Ele nunca se identificou verdadeiramente com o candomblé. E por isso ele resolveu mudar, passou a ser evangélico. E eu acho difícil que esse mesmo evangélico, que foi candomblessista, ele tenha a condição de opinar sobre o candomblé com tanta propriedade quanto um candomblessista real. Quanto um candomblessista que hoje exerce a sua fé de uma maneira tão envolvida dentro do candomblé. Então, o evangélico que foi candomblessista, eu não acho que ele tenha que opinar sobre o candomblé, porque ele nunca se identificou com o candomblé, senão ele estaria no candomblé. Ele nunca se viu verdadeiramente candomblessista, senão ele estaria no candomblé, não teria ido para a igreja evangélica. E a mesma coisa nós podemos trazer também para aquele candomblessista que foi umbandista. O candomblessista, umbandista, ele passou a ser candomblessista, ele se converteu da Umbanda para o candomblé, porque é possível que ele nunca tenha se identificado com a Umbanda. Nunca tenha entendido realmente a proposta da Umbanda. Se você perguntar para esse evangélico que era candomblessista, se ele sabe explicar sobre o candomblé, ele vai falar, sei, o candomblé é isso, é aquilo, é aquilo. É a visão de alguém que nunca entendeu o candomblé realmente. E da mesma forma, se você perguntar para um candomblessista que foi umbandista, se ele sabe explicar a Umbanda, é possível que ele fale assim, sei, a Umbanda tem que ser assim, tem que ser assim. Mas se ele passou para o candomblé, ele está na mesma situação que o candomblessista que passou para a igreja evangélica. Talvez ele não tenha se identificado com a Umbanda. E pode ser que ele não tenha a capacidade de entender a Umbanda como os umbandistas de hoje a entendem. Então, ao invés do evangélico, ex-candomblessista, falar sobre o candomblé, e do candomblessista, ex-umbandista, falar sobre a Umbanda, não seria melhor a gente perguntar sobre candomblé para o candomblessista? Não seria melhor a gente perguntar sobre Umbanda para o umbandista? Pessoas que hoje estão dentro dessas religiões? Quem está mais apto para explicar o que é o candomblé? É o evangélico ex-candomblessista ou é o candomblessista real? O candomblessista de fato, aquele de coração? E em relação à Umbanda, não seria a mesma coisa? Por que então perguntar como é e como deve ser a Umbanda a um ex-umbandista, que não está acompanhando de dentro da religião todas aquelas mudanças, todas aquelas metamorfoses, todo o desenvolvimento pelos quais a Umbanda vem passando nessas últimas décadas? Pode ser que o que ele conheça da Umbanda seja algo lá de trás, e a Umbanda já evoluiu, já cresceu tanto, e ele está defasado, mas ele acha que conhece. Ele acha que tem que ser daquela forma como ele entende. Então, minha gente, Umbanda e Candomblé não são a mesma coisa. Não são variações da mesma religião. Tem gente que pensa que é isso, que é a mesma religião, mas que tem variações. Não são variações da mesma religião. Não são religiões complementares. Umbanda e Candomblé são religiões diferentes. Eu já ouvi de alguns candomblessistas assim, eles falando que a Umbanda seria como se fosse o ensino médio e o Candomblé a universidade, dando uma ideia de que a Umbanda não seria completa por si só, que ela precisaria de ensinamentos a mais para quem quisesse conhecer mais. Então, dando aquela ideia de que a Umbanda não seria completa, de que os ensinamentos do Candomblé seriam mais avançados que da Umbanda, porque o Candomblé seria equiparado à faculdade e a Umbanda ao ensino médio. Os ensinamentos do Candomblé seriam mais abrangentes que da Umbanda, dando a impressão também de que a conversão de uma pessoa da Umbanda para o Candomblé seria um fator hipernatural para todo umbandista que desejasse ter maior conhecimento. Ou seja, que seria uma consequência natural. A pessoa começa na Umbanda e depois vai para o Candomblé, porque o Candomblé é algo que tem mais conhecimento, mais profundo que a Umbanda. O erro de tudo isso, sabe o que é? É acreditar que o conhecimento do Candomblé seja complementar ao que é ensinado na Umbanda. Não é. O que acontece na Umbanda, aliás, o que é ensinado lá no Candomblé, não interessa a Umbanda. A Umbanda é uma outra religião. O que é ensinado, o que é feito, o que é praticado no Candomblé, não interessa a Umbanda e nem interfere sobre ela. Assim como o que acontece na Umbanda, não deve interessar e nem interferir sobre o candomblessista. Os caminhos são diferentes. Assim como o que acontece na igreja evangélica, não interessa ao católico. E o que acontece na igreja católica não tem que interessar ao evangélico. São caminhos diferentes. E por isso, a gente não pode dizer que o Candomblé ensina é mais profundo ou mais raso do que o que a Umbanda ensina. Sabe por quê? Porque são coisas diferentes. Coisa diferente não tem como comparar. Então não existe isso, o que o Candomblé ensina é mais profundo, é mais abrangente.
Não, são coisas diferentes. Não tem como comparar. Umbanda é uma coisa, Candomblé é outra coisa. A Umbanda já enfrenta internamente seus próprios grandes desafios. Porque cada terreiro de Umbanda já entende a Umbanda de uma maneira própria, de uma maneira diferente de outros terreiros. Mas a situação complica muito mais quando, como se não bastassem esses desentendimentos internos, pessoas de outras religiões colocam mais lenha na fogueira, suscitam dúvidas nos umbandistas, porque tem por base a visão da sua religião e querem fazer com que umbandistas entendam o que pode e o que não pode dentro da Umbanda, segundo a visão de uma outra religião. E parte da culpa dessa situação, sabe de quem é? Dos próprios umbandistas. A gente não vê católico perguntando para evangélico como que se deve cultuar Deus, como que se deve louvar Jesus, porque não interessa aos católicos o que os evangélicos entendem como correto. Mesmo que se trate do mesmo Deus, do mesmo Jesus. A gente também não vê espíritas kardecistas perguntando para umbandistas como que se incorpora melhor os espíritos. Mas a gente vê com constância, a gente vê assim com muita frequência, um bandista procurando candomblessista, sites de candomblé, para terem informações sobre orixá, sobre ritual, como se fosse tudo a mesma coisa. Querendo entender a Umbanda sob a ótica do candomblé, como se Umbanda e candomblé fossem variações da mesma religião. E também consentindo a candomblecistas a autorização para opinarem sobre a sua Umbanda, sobre o que se faz no seu terreiro de Umbanda, de interpretar a Umbanda segundo as convicções da nação, lá do candomblé. E aí isso acaba gerando grandes dúvidas na cabeça do médium umbandista, porque ele ainda não conhece a fundo a Umbanda e vai buscar informação em outra religião sobre o que a outra religião acha que é certo ou que não é. Pronto. Acabou aquela convicção, porque vai ter dúvidas. Mas, como o nosso objetivo aqui nessa conversa é esclarecer, vamos voltar àquelas 7 frases que eu falei lá no início do nosso texto, dessa nossa conversa aqui. Eu falei para você, lá no início desse texto que a gente está falando aqui, eu falei para você que tem aquela frase de que homem não pode ser filho de Nanã, de que filho de Nanã e Ogum não existe, porque são orixás que não combinam, e não pode ter homem filho de Obá, enfim, aquelas frases. Essas são algumas frases que mulher não pode tocar tabaco. Essas são algumas frases que refletem visão do candomblé, sobre a forma como as coisas têm que acontecer lá no candomblé, e não sobre como as coisas têm que acontecer na Umbanda. Existem muitas frases semelhantes a essa que falam também a visão do candomblé. Na Umbanda, a visão é diferente. Pode ser até que algum terreiro de Umbanda compartilhe de alguma visão dessa lá do candomblé, já que, como eu falei para você, a Umbanda ela é diversa, né? Ela é muito multifacetada. Então existem várias escolas de Umbanda que têm conceitos e entendimentos diferentes. Pode ser até que alguma Umbanda compartilhe de alguma dessas visões de que aquilo não pode ou que pode. Nós, por exemplo, da Casa do Caboclo Birajara, da Centelha Divina, nós entendemos que tudo aquilo que eu falei ali é possível. Nós vemos pela ótica da nossa doutrina, nossa ótica doutrinária, que diz que aquilo é possível. Não importa o que outros pensem. Então, em nossa visão doutrinária, por exemplo, de acordo com a singularidade de cada um, com a parte pessoal de cada médium, e com maiores informações, com maiores explicações que não dá para a gente falar aqui, tudo aquilo que eu falei lá no princípio é possível de acontecer na Umbanda sim. Segundo a ótica candomblessista, não, mas na Umbanda, segundo a nossa visão, é. E não somos somente nós que pensamos dessa forma. Tem muitas outras escolas umbandistas que também consideram que tudo aquilo que eu falei lá no início da nossa conversa é possível. Tem muitas escolas umbandistas que consideram aquilo. Na Umbanda, para quem não sabe, né, tem muitas escolas diferentes. E cada uma delas tem a sua própria visão. Mas isso é aceitável. Sabe por quê? Porque embora os entendimentos possam ser diferentes de escola umbandista para escola umbandista, a gente está falando de entendimentos nascidos e desenvolvidos dentro da Umbanda. Então não tem problema. Uma pode interpretar de uma forma, outra pode interpretar de outra. O que não pode é a gente trazer conceito de uma outra religião, o que a outra religião acha que é certo ou errado, para dentro da Umbanda e assumir aquilo como verdade. Umbanda é uma religião, outras religiões são outras religiões.
E nós temos na Umbanda, minha gente, escolas doutrinárias maravilhosas, que fazem excelentes trabalhos. Tem a Umbanda tradicional, tem o primado de Umbanda, a Umbanda esotérica, a Umbanda astrológica, a Umbanda sagrada, lá do Rubens Saraceni, a Umbanda de magia divina, a Umbanda crística, o Molocô. Tem uma série de escolas doutrinárias umbandistas, todas maravilhosas. E com tantas escolas, com essa abundância de informações geradas na própria Umbanda, não é preciso e nem é inteligente que qualquer médium de Umbanda vá buscar no candomblé explicações, orientações para os rituais que acontecem no seu terreiro. Procura no seu próprio terreiro, procura na sua própria raiz, procura na sua escola doutrinária. Isso sem contar, né, que no nosso dia a dia, além de cada dirigente cheio de conhecimento para passar para os seus filhos, poder auxiliar a tirar as dúvidas, tem também outras fontes maravilhosas dentro da Umbanda, fontes de sabedoria, que são os nossos guias e amparadores. Então não é preciso, não é inteligente que um umbandista vá buscar explicações se o que está acontecendo no terreiro dele é ou não é Umbanda, se pode ou não pode, com pessoas que não são da Umbanda. Não é inteligente isso. A Umbanda é Umbanda. Existem escolas diferentes dentro da Umbanda e que podem ter visões diferentes, mas Umbanda é Umbanda. A gente tem dentro de cada terreiro, dentro de cada escola doutrinária umbandista, a gente tem sacerdotes competentes. Pergunte ao seu sacerdote. A gente tem os nossos guias, tem os nossos amparadores para tirarem todas as dúvidas. Então o que está faltando, minha gente, na verdade, sabe o que é? Está faltando ao umbandista ser mais umbandista. Vou repetir. Está faltando ao umbandista ser mais umbandista. Está faltando ao umbandista entender o candomblé como uma outra religião, com quem a gente compartilha alguns conceitos, mas que a gente é completamente diferente. A gente é fundamentalmente diferente. Falta ao umbandista e também ao candomblecista parar de entender o candomblé. Aliás, eu já ouvi isso de outras pessoas também, que falam que o candomblé é como se fosse o irmão mais velho. Então é parar de entender o candomblé como o irmão mais velho, como aquele mais experiente, como aquele que sabe mais, que tem mais conceito, mais conhecimento, que tem que ser consultado no caso de dúvida. Não! As dúvidas dos umbandistas têm que ser sanadas dentro da própria Umbanda. Assim como o evangélico tem que sanar as deles com o seu pastor. O respeito deve existir, claro, sempre, entre a Umbanda e o candomblé. Assim como deve existir respeito entre irmãos. Somos religiões irmãs, mas é isso, só isso. Não tem a conotação de quem sabe mais. Não tem a conotação de quem dita regras, porque são coisas diferentes. Não tem a conotação de quem conhece mais a fundo o que é orixá, porque são conceitos diferentes de orixá. Então, ambas as religiões, Umbanda e Candomblé, elas são donas das suas próprias verdades. E o conhecimento de uma não interfere sobre o conhecimento da outra, não pode interferir, cada uma na sua. Cada uma tem os seus próprios métodos, tem os seus próprios entendimentos, tem a sua forma de trabalho. Cada uma delas, Umbanda e Candomblé, cada uma delas é completa por si só. São completas, são independentes, são autônomas e são 100% capazes. Opa, eu falei aqui uma expressão que eu queria explicar para você. Eu falei para você que tanto Umbanda quanto Candomblé são 100% capazes. Sabe o que eu quis dizer com isso? É porque eu já escutei muita gente falando assim, que saiu da Umbanda, foi para o Candomblé, porque a sua situação espiritual exigia isso. Porque ela tinha que cuidar de tal orixá no Candomblé. O interessante é que eu nunca ouvi nenhum católico dizer que foi para a igreja evangélica porque precisou de algo mais forte. Ou de um budista dizendo que foi para o hinduísmo porque precisava de algo de mais raiz. Sabe por quê? Porque isso não existe. Umbanda não, religião é coisa de fórum íntimo. Cada um deve procurar o lugar em que se sinta bem, em que se sinta encontrando com Deus, sem que qualquer outra pessoa ou que qualquer outra entidade lhe force outro caminho. Isso se chama livre-arbítrio, minha gente. Livre-arbítrio é uma lei criada por Deus. Não pode ser desprezada, não pode ser violada, ninguém é obrigado a nada. Não pode ser violada nem por sacerdotes, nem por entidades e nem por ninguém. O que existe, então, não é a necessidade da pessoa sair de uma religião para outra, mas sim a necessidade de procurar estar em contato com o Criador, com a sua espiritualidade, onde se sinta bem, onde encontre paz no coração, para que aí sim ela possa receber ali, naquela religião que ela escolher, possa receber integralmente todo o auxílio espiritual durante aqueles momentos que ela estiver exercitando a sua religião.
Agora, da mesma forma que se o católico, imagina só que o católico vai conversar com um evangélico e vai perguntar para ele, evangélico, o que eu devo fazer da minha vida espiritual? É provável que a resposta desse evangélico seja assim, olha, o que Jesus quer que você faça é que você se converta à minha religião. É que você venha para a religião evangélica, porque o que você faz lá na sua igreja católica não é o suficiente para Deus. Não é o suficiente para Jesus. Jesus quer que você venha para cá. Então é possível que a gente, ao se consultar com alguém, por exemplo, que seja de uma outra religião, a gente escute conselhos semelhantes. Se for alguém do candomblé, por exemplo, é possível que a gente escute aquela explicação, olha, o seu orixá quer isso. E infelizmente isso acontece com Umbanda também. Tem um umbandista que quer converter as pessoas para a Umbanda através do medo. Fala, olha, tem que vir para a Umbanda. Isso é uma coisa natural do ser humano limitado que acha que as suas escolhas são as mais corretas. Então não existe isso de tem que ir para determinado lugar. A minha espiritualidade está me exigindo. Cadê o livre-arbítrio criado por Deus, a lei divina? Então, resumindo, minha gente, sejamos nós muito mais umbandistas. Vamos buscar o conhecimento nas nossas próprias raízes, na escola umbandista que o seu templo pertence. Vamos buscar as explicações no nosso caboclo, no nosso preto velho, no que os nossos guias ensinam. Fazendo dessa forma, a gente não vai ter mais aquelas informações que são importadas de outras crenças para dentro das nossas casas, como se fossem verdades absolutas, ditadas por quem não é nem da nossa religião, mas que coloca aquelas verdades aqui e alguns umbandistas acabam assimilando aquilo, a verdade de uma outra religião para dentro da sua concepção sobre o que é Umbanda. Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé. Ambas as religiões são lindas. Ambas as religiões têm uma gama de conhecimento maravilhosa, mas esses conhecimentos são próprios de cada uma delas. São justamente esses conhecimentos que tornam a Umbanda, que tornam o Candomblé religiões tão lindas, tão belas, tão especiais. São esses conhecimentos que, por serem diferentes, diferenciam uma da outra, mas as duas são lindas. O problema é quando uma tenta explicar a outra com a visão de fora, segundo a sua própria ótica do que é certo na sua. Isso não dá certo. Isso não dá certo, isso nunca deu certo, isso nunca vai dar certo. E é por isso que eu encerro a minha conversa com você falando, Alexandre Comino, pai Alexandre Comino, tem toda razão. A Umbanda não explica o Candomblé e o Candomblé não explica a Umbanda. Minha gente, um grande beijo, fica com Deus. Até o nosso próximo encontro.